Na minha casa, opinião de mulher não valia muita coisa. O meu pai dizia que mulher obediente era mulher feliz. E a minha mãe, bem, a minha mãe vivia com os olhos fundos de tanto chorar calada. Ela se anulava pelo casamento dela e eu cresci achando que aquilo era amor. Me chamo Raquel, sou filha do meio de 5 irmãos. Eu era a única menina. Os meus irmãos podiam fazer tudo. Podiam sair, estudar onde quisessem, namorar, eram livres. E eu, bom, eu tinha que cuidar da casa, ajudar a criar os mais novos, estar na igreja sempre 3 vezes na semana. Eu cresci ouvindo que eu tinha que ser uma boa esposa, submissa, fiel, forte, e que o divórcio era uma afronta a Deus. Eu comecei a trabalhar cedo, sabe? Com 16 anos, como auxiliar de serviços gerais numa clínica odontológica. E cada moedinha que eu ganhava ia direto pro envelope da igreja ou pro cofrinho da minha mãe. Não sobrava nada, gente, nada pra mim. Mas eu achava bonito ajudar, sabe? Tanto a igreja como a minha mãe. A gente era pobre e eu aprendi a ter orgulho disso, vê se pode. Diziam que quem servia aqui na terra é exaltado no céu. E foi numa vigília que eu conheci o Elias. Ele era bonito, sabe? Alto, educado, falava com uma voz calma, dava aula na escola bíblica, era muito respeitado na congregação. E quando ele disse que queria me conhecer melhor, ai, gente, foi como se todo o esforço da minha vida tivesse valido a pena. Gente, ele me falava coisas como: nossa, você é a mulher que eu pedi a Deus. E eu, bobinha, né? Eu acreditava. A gente namorou por 6 meses. 6 meses cheios de orações, jejum e promessas. Ele me dava a mão durante os cultos, me dizia que eu era preciosa, que queria uma esposa de oração. O pastor da igreja, inclusive, nos usava de exemplo. Casal abençoado, o pastor dizia. O casamento foi simples, sabe? Mas foi lindo. A minha mãe chorava de emoção e o meu pai me deu um beijo na festa. Coisa rara. Eu me sentia abençoada, realizada. Mal eu sabia o que me esperava. Logo no primeiro mês de casada, o Elias me disse que agora que eu era esposa, eu não precisava mais trabalhar fora, que era papel do homem cuidar das finanças. E o que eu ganhasse com os meus bicos, porque, gente, eu continuava limpando casas quando dava. Ele dizia que aquele dinheirinho era oferta para o lar. E eu, bobinha, eu dava o valor todo para ele, sem questionar. Afinal, foi isso que o pastor sempre pregou, que o marido é o cabeça do lar e a mulher é o pescoço. E o pescoço tem que sustentar, mas sem aparecer. As agressões começaram de forma sutil, sabe? Ele me humilhava com palavras, me chamava de burra quando eu errava uma receita, de relaxada se deixasse uma louça fora do lugar. No começo, gente, eu achava que tudo aquilo era estresse, sabe? E ele dizia para mim que isso acontecia porque eu não orava o suficiente, que eu deveria ler mais a Bíblia. E eu tentava, né? Eu acordava de madrugada para orar por ele, eu jejuava dias seguidos, eu pedia ajuda para as irmãs da igreja e elas me falaram que eu tinha que ser mais paciente, mais dócil, mais submissa. Me diziam a seguinte frase: Raquel, querida, você é escolhida por Deus para transformar esse homem. Gente, depois dessa, o que eu podia fazer? Eu engoli o choro, né? E daí depois, gente, foi só ladeira abaixo. Depois disso veio a traição, né? Eu encontrei mensagens no celular dele com outra irmã da igreja. E tinha de tudo, tá? Fotos, áudios. E daí, quando eu fui confrontá-lo, ele me disse que a culpa era minha. Que eu era fria, que eu não me arrumava mais, que eu só sabia reclamar. E, gente, eu chorei tanto naquela noite que eu tive até febre. Mas eu terminei pedindo perdão a ele. Eu pedi perdão. E daí, gente, eu fui no pastor, eu contei com o coração na mão, sabe? Tudo o que tinha acontecido. E ele me olhou nos olhos e disse que o casamento era uma aliança eterna, que Deus odeia o divórcio, que era minha obrigação lutar. O meu pastor falou bem assim para mim: você quer ir contra Deus? Você quer largar o marido que Deus te deu e ser amaldiçoada?
E daí eu saí da sala dele me sentindo envergonhada e completamente culpada, né? Como se o erro tivesse sido meu, de novo, né? E os anos foram passando e eu fui trabalhando como manicure, lavadeira. Eu até voltei para a clínica onde eu comecei a trabalhar. Mas tudo que eu ganhava, eu entregava para o Elias. Ele administrava tudo. E, em troca, me dava uma mesadinha. Mas esse homem controlava até os meus absorventes. E mesmo assim, eu ainda agradecia. Porque eu achava, gente, que tudo aquilo estava certo, que a vida era assim mesmo. E na igreja continuava o teatro, né? Sorrisos para cá, abraços para lá, e eu fingindo ser a esposa feliz. E toda vez que eu tentava abrir o meu coração com alguém, eu ouvia a seguinte frase: Raquel, aguenta firme. Deus tem um propósito para tudo isso. Mas, gente, o propósito parecia ser um verdadeiro castigo. E daí as coisas foram piorando. E o Elias começou a me empurrar. Depois a segurar o meu braço com mais força. Até que veio um tapa na cara. Gente, na primeira vez que ele me bateu, olha, eu vi o demônio nos olhos dele. E mesmo assim, gente, eu ajoelhei no banheiro e pedi a Deus para me dar forças. Porque o meu pastor dizia que era pecado querer se separar, mesmo em casos de agressão, tá? Que a verdadeira mulher santa muda o marido com oração. E, gente, eu vivia com medo, um medo constante. Eu dormia com roupas largas para não provocar ele. Eu falava baixo, eu vivia pisando em ovos, eu perdia amizades, eu perdia a minha alegria. Eu só mantinha pose, porque era isso que esperavam de mim. Um dia, ele me bateu com tanta força que a minha vizinha chamou a polícia. E eu implorei para não levarem ele para a delegacia. Eu disse que foi um mal-entendido e, gente, eu me sentia tão culpada. Eu achava plenamente que era eu que estava falhando com Deus. Mas, gente, quando eu olhei no espelho e vi o meu olho roxo, algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Eu lembrei da minha mãe, sabe? Do rosto apagado dela e percebi que eu estava repetindo a mesma história. Que se eu morresse ali dentro, ninguém ia saber que foi por obediência cega. E daí eu tomei uma decisão. Eu fugi. Eu saí de casa com a roupa do corpo e com o pouco dinheiro que eu consegui esconder. E agora, gente, eu tô num abrigo, tentando entender quem eu sou sem esse homem, sabe? Eu sinto vergonha, sim, eu sinto muita vergonha. Mas eu também sinto um alívio que, gente, olha, eu não sei nem explicar. Pela primeira vez em anos, eu respiro sem medo, aliviada. E sabe o que foi mais doído? Não foram os tapas, não. Foram as palavras. Foram os anos que roubaram da minha vida com doutrinas que me matavam por dentro. E hoje, gente, eu estou recomeçando. Com medo, sim, mas também com fé. A fé que eu tinha, mas que só agora eu entendi o que é de verdade. Porque Deus não me criou para viver com medo. E se amar a mim mesmo é pecado, então Ele que me perdoe. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, gente, desculpa. Eu sei que eu tô parecendo uma mulamba, tá? Nesses últimos dias. Mas, gente, o frio que tá fazendo aqui em São Paulo, olha, tá de lascar, viu? E para ajudar a situação, eu sigo sem poder pisar no chão. Então já viu, né, gente? Agora, comentando a história de hoje, minha amiga Raquel, olha, eu vou te dizer uma coisa. Você não pecou, tá? Por querer viver. Durante anos, você acreditou que amor era sinônimo de sacrifício, né? Que silêncio era virtude, que se anular era uma prova de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você com clareza. Deus, minha amiga, nunca pediu para você morrer por dentro para manter um casamento. Eu te garanto isso, viu? Você foi fiel, paciente, dedicada, amorosa. Olha, você deu tudo de si. E mesmo assim você foi humilhada, traída, agredida. E nada disso foi culpa sua, tá? O erro não está naquela pessoa que ama, mas sim naquela pessoa que usa a fé do outro como coleira. Infelizmente, foi isso que fizeram com você, né, minha amiga? Você ouviu durante toda a vida que se separar era pecado. Mas ninguém te falou, né? Que viver em sofrimento constante, com medo, com dores, sem dignidade. Ah, minha amiga, isso sim é um tipo de morte que, olha, não vem de Deus.
O que você viveu nesse tempo todo não foi um casamento não, tá? Foi uma prisão. Uma prisão com algemas feitas de versículos distorcidos. Agora, eu sei que você tá ferida sim, mas amiga, você tá livre. E mesmo sem saber exatamente como se reconstruir, você já deu o passo mais importante. Você saiu dessa prisão, minha amiga. E olha, você não precisa voltar para onde te destruíram só porque alguém disse que Deus quer assim, tá? Deus quer vida, quer paz, quer justiça, quer amor que acolhe, não amor que machuca. Se é que a gente pode chamar isso de amor, né? E se em algum momento você duvidar do seu valor, lembre-se de uma coisinha. A mulher que sobreviveu a tudo isso é muito mais forte do que você imagina. Agora, minha amiga, é hora de cuidar de você, de reaprender, de chorar o que ficou para trás, sim, mas também de sorrir por tudo aquilo que ainda está por vir. Olha, você não está sozinha. E o amor verdadeiro, aquele que vem do alto, minha amiga, não bate, não humilha, não aprisiona, ele liberta. Raquel, minha amiga, cuide de você mesma. Você merece. E, acima de tudo, coloque uma coisa na sua cabeça. Viver não é pecado. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.